Em uma noite tenebrosa, um lobo gigante ataca algumas pessoas, e uma delas era o protagonista. Nessa hora, muito machucado, ele exclamava em seus pensamentos: mas afinal, por que eu estou protegendo esses humanos? Eu não entendo como isso acabou chegando a esse ponto. E então ele afirmava: será que Deus está me punindo? Não, eu acho que não. Na verdade, a culpa disso tudo, sem dúvidas, é da humanidade. Então, nessa hora, você mostrado que esse garoto é, na verdade, um dragão lendário que pretendia se vingar da humanidade. No entanto, de uma batalha ele acabou sendo morto por alguns heróis, e foi então que sua nova vida como humano começou. Após a sua morte, o poderoso dragão renasceu no corpo de uma criança de cabelos vermelhos. Nessa hora, mostra seu pai balançando o bebê em seu talo, enquanto mostra sua mãe deitada na cama após ter dado à luz. E nisso, o dragão fica frustrado por ter nascido no corpo de um humano. Afinal, ele jurou eliminar a humanidade com suas próprias mãos. No entanto, ele aproveita sua nova vida dando uma cuspida na cara de seu pai. E em seguida nos é revelado que o garoto se chamará Ray. Ou seja, isso é o mais novo nome dele. Após isso, 4 anos se passaram e o garoto está treinando suas habilidades com a espada para se tornar o espadachim. E então nessa hora ele falava: 4 anos se passaram, no entanto eu ainda não consegui me adaptar a esse corpo. Eu nem consigo segurar uma espada com as mãos, e quem diria por mim por folhé. Ou seja, nesse ritmo eu nunca vou conseguir me vingar da humanidade. Após dizer isso, ele já escuta uma voz e já entra no modo ataque. Mas nos é revelado que essa voz era de uma garota loira chamada Amy, que mora na mesma vila do protagonista. Eles conversam entre si e nisso a Amy fala que é seguro andar de dia nos campos. No entanto, é muito perigoso de noite por conta das feras demoníacas. E até aconselha o garoto a não ficar muito perto da floresta, porque já está escurecendo. Após uma pequena conversa, a Amy fala o nome do protagonista, e então ele se perguntava: como assim? Como você sabe meu nome se nem ao menos eu me apresentei? Na verdade, ela sabe o nome dele porque ele é muito conhecido na vila inteira por conta da cor do seu cabelo. Nesse mundo, os humanos consideram o vermelho uma cor de mau agouro, porque as lendas dizem que o mundo mágico é governado por um único dragão vermelho. E esse dragão vermelho é considerado pelos humanos como o próprio mal encarnado. Ou seja, ele é simplesmente desprezado por ter um cabelo vermelho. E esse é o motivo dele ser tão conhecido assim. Mas enfim, o protagonista se apresenta e os dois descem a montanha juntos. Após uma caminhada, eles se deparam com o irmão da Amy e alguns amigos dele. Nessa hora, ele manda o protagonista se afastar da irmãzinha dele. Ele chama o protagonista de amaldiçoado e até fala que ele não deveria existir. Ele deveria desaparecer dessa vila imediatamente. Aliás, seus pais também deveriam desaparecer, porque foi culpa deles ter trazido um garoto amaldiçoado pra cá. Mas então nessa hora o protagonista não deixa barato e já mete um socão veloz na cara do garoto, corta a cena e mostra o protagonista andando pela vila da sua cidade, aonde tem um vendedor elogiando os filhos de uma mulher. Eles estão falando de um certo exame que vai acontecer gradualmente na cidade. Aí em seguida eles se perguntavam: eu ouvi dizer que aquele garoto amaldiçoado também pretende fazer o exame de admissão. Jamais que a academia de magia aceitaria um garoto amaldiçoado como ele. Após chegar em casa, sua mãe estava fazendo a janta até que ele exclamava: por que demorou tanto? O jantar já tá saindo. Aliás, você se meteu numa briga de novo, meu filho? E então o protagonista respondia que não. Ele apenas se machucou durante o seu treinamento. E nisso sua mãe perguntava: aqueles garotos se incomodaram de novo? Enfim, mas logo lavaram essas feridas para que não fique com a marca de cicatriz. Mas nessa hora ele respondia: só pra lembrar, mãe, eu sou homem. Não precisa se preocupar tanto assim comigo. Nesse momento, seu pai fala que sem dúvidas esse é o filho dele. Um garoto corajoso, viu? Só que como nem todos são flores, a sua mãe dá uma bronca no seu pai também. Ela fala que é responsabilidade dele se o garoto se machucar. Ela fala que nessa idade ele não deveria estar treinando duro com bonecos de treinamento. E então ela continuava: ou ele não precisa ser como nós. Ele pode fazer outra coisa no futuro. E mano, nessa hora o pai do protagonista fala que seu filho é um gênio. Mesmo que ele não consiga usar magia, ele ainda pode virar um espadachim talentoso. E o mais engraçado de tudo é a cara do protagonista vendo como seus pais são pessoas carismáticas até mesmo quando brigam. Então ele falava que seus pais são aventureiros de rank alto. No entanto, parece que ele não herdou nenhum talento deles. Quando ele era mais pequeno, o protagonista foi fazer um teste de magia. Ele fez o teste, mas por incrível que pareça, o garoto não tem nenhum talento mágico. O que é estranho, porque na sua vida ele era intitulado mestre da magia. No entanto, mesmo sem nenhum talento mágico, ele recebeu uma espada do seu pai no dia do seu aniversário. E foi então que a sua mini jornada para se tornar um espadachim começou. Mas voltando para a realidade, ele fala que odeia a humanidade, menos seus pais, é claro.
Após terminar de jantar, o protagonista vai treinar com o boneco de combate que seu pai lhe deu. Ele até memorizou os padrões dos seus ataques. No entanto, seu povo é muito fraco até mesmo para derrotar um boneco de combate. Ele até acha um ponto fraco e tenta atacar com sua espada. No entanto, o boneco desvia e rapidamente acerta o garoto com sua espada. E nisso vemos que mais uma vez o protagonista falhou em derrotar o boneco de madeira. Nesse momento, ele lembra que quando brigou com os valentões, ele foi facilmente derrotado. Na verdade, além de ser derrotado, o valentão disse que ele nem ao menos tem um talento como o espadachim. Nessa hora, corta a cena pra casa da Amy. Na sua casa, ela dá uma bronca no valentão do seu irmão, porque ele foi longe demais com aquele garoto. Mas ele não dá nem aí. Aliás, ele até fala que se vê aquele amaldiçoado rodando a sua irmã novamente, ele vai levar uma sua. No entanto, nessa hora, sua irmã lhe dá uns cascudos pra ele ficar esperto. No outro dia, o protagonista vai treinar na floresta. Lá, ele encontra a Amy que tá desconfortável vendo o que aconteceu no dia anterior. Ele então pergunta se ela por acaso estava esperando ele. E ela responde que sim. Na verdade, ela queria se desculpar por seu irmão ser tão imaturo. E nisso, o protagonista fala que não precisa. Ele apenas perdeu a luta porque era fraco. Ele apenas queria treinar de boa. Ou então talvez que aquela garota era tão sensível. Ele simplesmente aceita as desculpas dela. Enquanto o protagonista está treinando, na sua casa várias pessoas falam de um ataque de monstros que está acontecendo na cidade. E por eles serem cavaleiros raros, eles vieram pedir ajuda pra eles. Nessa hora, o pai do protagonista fala que vai ter que sair por um tempo pra investigar. No entanto, nesse meio tempo, ela deve ficar pra cuidar do seu filho e levar ele pra fazer o teste de admissão na academia de magia. Nessa hora, voltamos pra onde o protagonista estava treinando, enquanto sua família lia um livro sentada. Nesse momento, ele fala que vai parar o treinamento por aqui, e os dois devem descer agora. Eles então descem pra cidade, e nisso a menina vai na frente e olha se a passagem está limpa, ou que ela não quer que seu irmão incomode o protagonista novamente. Em meio a essa caminhada, ele parava e se perguntava: você não tem medo que por estar andando comigo as pessoas te tratem mal? Mas então ela logo em seguida exclamava pra ele ouvir: é claro que não, eu não acredito nesse tipo de lenda. Aliás, você também não deve se importar com a opinião dos outros. Você deve trilhar o seu próprio caminho. Após dizer isso, o protagonista teve uma ideia genial. Ele simplesmente agradece pelas palavras da garota e sai correndo para sua casa. Após chegar em casa, ele mais uma vez vai enfrentar o boneco de brinquedo. No entanto, vai enfrentar ele da sua maneira. Ele simplesmente coloca a espada de madeira na sua boca e fica na posição de dragão. Nessa hora, ele junta suas forças e ataca o boneco com sua espada. E foi então que algo incrível aconteceu. Ele entendeu que não ligando pra opinião dos outros e lutando da sua maneira, ele conseguiu derrotar o tão famoso boneco de madeira. E nisso ele tá contente, porque seu pai disse que se ele conseguir derrotar o boneco de madeira, ele também vai conseguir passar no teste de admissão. Após acordar no outro dia, ele tenta avisar sua nova conquista pra seu pai. Mas antes dele falar, seu pai avisa que vai sair pra uma missão, mas que vai fazer de tudo pra voltar a tempo de acompanhar seu filho no exame de admissão. E por esse motivo ele acaba esquecendo de dizer que conseguiu vencer o boneco de madeira. Mais à frente, o protagonista sai mais uma vez pra treinar. E nessa hora ele pensava sozinho: se não fosse a dica da Amy, eu não tinha descoberto uma maneira de ficar mais forte. Aliás, eu agora sei o que é sentir ansiedade e gratidão por uma pessoa. Parece que eu realmente estou ficando mais humano. Com isso ele percebeu que a sua amiga Amy simplesmente não apareceu hoje. Mas o que será que aconteceu com ela? Após fazer seu treinamento diário, ele se dá conta que acabou passando da hora, mas acabou ficando muito tarde e segundo ele vai escutar umas coisas da sua mãe. Ele então segue o novo pra casa, e no meio do caminho encontra uma multidão fazendo alvoroço. Mas o que será que aconteceu? Nesse momento, um mentador fala de um grupo de 4 crianças entraram na floresta demoníaca. Eles disseram que iriam caçar grandes monstros ou algo do gênero. Ao ouvir isso, todos os moradores da vila ficam nervosos. Eles não sabem o que fazer. E nisso o protagonista pensava sozinho: mas que chatice, eles vão morrer novos ou idosos de qualquer forma. Que diferença isso faz? Mas nessa hora ele escutava que a sua amiga Amy também entrou na floresta demoníaca. E então ele pensava: a Amy sem dúvidas me trata bem, eu não quero me vingar dela. Realmente, é uma pena de ela ter entrado nessa enrascada junto com o irmão idiota dela. E meu caro, nessa hora ele lembra que a Amy incentivou ele quando ele mais precisava. E então ele muda de ideia e sai correndo para salvar as formigas. Ao chegar da floresta ele se demora com os lobos eliminados no chão. No entanto, mostra que o valentão do irmão deve estar protegendo sua irmã de um lobo demoníaco muito poderoso.
O protagonista, ao escutar um barulho, sai correndo e chega bem na hora que o irmão dela foi golpeado pelo lobo gigante. Nesse momento, aquele lobo enorme ataca as crianças sem dó e sem piedade. E nessa hora, o diferente aconteceu. Bem na hora que eles iriam ser eliminados, o protagonista chega e enfia sua espada na boca do lobo. Nessa mesma hora, seu ombro também é perfurado e o lobo joga um garoto pra longe. Então, nesse momento, ele pensava: eu tenho que levar esse lobo pra longe deles o mais rápido possível. Ao dizer isso, ele sai correndo atrás do lobo pra longe. No entanto, ele percebe que esse Kung Fu é muito lento e fraco, e por isso ele não consegue se movimentar livremente. E então, nesse momento, ele parava e pensava: na minha vida passada, esses lobos não eram nada pra mim. Aliás, vou aproveitar minhas experiências passadas e atacar com tudo que eu tenho. Nesse momento, ele então ataca o ponto fraco do lobo, que são seus olhos. E nisso, usando apenas uma faca, ele consegue furar um olho dele, mas rapidamente é jogado pra longe. Após mais uma investida contra aquele monstro, ele usa tudo o que tem em porta-perna do lobo, assim fazendo ele ficar imóvel no chão. Dito isso, para finalizar, o garoto derrota aquele lobo fazendo vários cortes para fora do seu corpo. Após uma longa batalha contra aquele monstro, aparece algo diferente na sua frente. De repente aparece um menu de jogos mostrando suas novas recompensas, e logo o garoto aceita elas. Dito isso, ele se levanta muito ferido e lembra que agora sua prioridade é salvar os dois irmãos. Afinal, o cheiro de sangue pode atrair mais criaturas demoníacas. Ele rapidamente coloca sua amiga e o irmão dela nos seus ombros, mas então nessa hora o diferente lhes é revelado. Ele percebe que tem mais 2 garotos inconscientes no chão. No entanto, devido aos ferimentos do seu corpo, ele infelizmente só pode levar 2 pessoas consigo. Ou seja, a vida daqueles garotos está na mão do destino. Após uma caminhada, ele finalmente chega na vila trazendo eles inconsciente. Dito isso, as pessoas que ali estavam conversando vão falar o seguinte: a floresta fica cheia de feras perigosas à noite. Mas afinal, por que eles foram para a floresta tarde da noite? Dito isso, uma mulher chega desesperada perguntando ao protagonista onde estão seus filhos. E ele responde que eles ficaram na floresta. Após dizer isso, a mulher entra em um estado de histeria e fala que isso tudo é culpa do protagonista. Ela fala que sem dúvidas ele é amor para seus filhos. Após isso, a mulher dá um tapa na cara do garoto e fala que já cansou de dizer: mas esse garoto só traz mal agora pra essa vila. Nessa hora, de repente, a atmosfera fica diferente, e aquelas pessoas que ali estavam simplesmente começaram a abusar o garoto, enquanto a mulher continuava batendo no protagonista. Nessa hora, o protagonista está quase inconsciente, devido à luta contra o monstro e as agressões, e então aquela mulher continuava: eles são apenas crianças. Como você pode deixar eles pra morrer? Você sem dúvidas é um monstro sem coração. E mano, após fazer essa afirmação, aquela mulher vai em direção a uma pessoa que segurava uma tocha acesa e tomava da mão dela no mesmo instante. E nisso, ainda inconsciente, o protagonista pensava: vocês são piores que aqueles monstros da floresta. Sem dúvidas, vocês que são os monstros. Nessa hora, a mulher levanta a tocha e estava determinada a eliminar aquele garoto de cabelo vermelho. Até que de repente algo inacreditável aconteceu. O irmão Jota da Amy se levantava e protege o protagonista por seu braço. E em seguida ele exclamava para todos ouvir: que absurdo! São vocês que estão loucos aqui. Como podem decidir a morte de uma pessoa apenas por uma mera especulação? Mas então, o que você acha que aconteceu com o protagonista? Será que ele foi eliminado pelas pessoas daquela vila? Ou será que ele se transformou em um dragão e eliminou geral? Bem, se você quiser a parte 2 desse manual incrível, então prometa a frase: nada ficará no vosso caminho. Dito isso, falou e até a próxima aventura. Fui!